Estamos todas no mesmo barco, pegas de surpresa por uma pandemia que nos obrigou a fazer o ensino escolar em casa. Mas o homeschooling vai muito além da vida acadêmica. A educação no lar envolve muitos outros aspectos. Oi, eu sou Damiris Young, mais conhecida como Millie Young. Tenho 32 anos, sou casada há 10 anos e tenho 2 filhas. A mais velha vai fazer 6 anos, a quem eu já faço homeschooling há 3 anos. O último ano foi o primeiro ano oficial. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio e oportunidade que eu tenho de fazer o homeschooling aqui nos Estados Unidos. Eu sei que em alguns países ainda é proibido ou não regulamentado, como é o caso do Brasil. Eu também queria agradecer a Tati e a Drica do Mães com Fé por ter tido essa ideia maravilhosa da conferência online na quarentena, selecionado várias pessoas maravilhosas. Então fica aqui o meu agradecimento, Tati e Drica, muito obrigada pela confiança. Gostaria de esclarecer antes de começar a falar que isso é o meu testemunho, a minha jornada. Como que o homeschooling mudou a minha maternidade, mas que eu acredito que pode te encorajar nesses tempos difíceis de pandemia e quarentena. Respira e vai. E que nem tudo que eu vou falar aqui se aplica a vocês, mas pode sim te encorajar, mãe, ajudar na sua fé, na sua relação com seu filho. Pela graça de Deus eu tô aqui, então vamos lá, espero que vocês compreendam uma breve história de como eu cheguei até o homeschooling. Bem, não vou dizer que sempre quis ser educadora, mas eu sempre quis ser mãe. Sempre sonhei em ser mãe. No meu primeiro ano de casamento, eu resolvi entrar na faculdade de pedagogia. Mas para minha surpresa eu engravidei, acho que uns 3 anos depois, e tive que trancar a faculdade. Mas a pedagogia ficou em mim. E eu já tinha feito estágio em escolas americanas, escolas cristãs, a escola cristã que é aliada à minha igreja aqui, e eu tinha gostado muito. Quando eu comecei o homeschooling com a Esther, ela tinha 2 anos e meio e 3. Eram coisas poucas, bobinhas. Atividades pré-escolares, eu não queria colocar ela na escola pré-escolar, então praticava tudo que eu tinha aprendido na faculdade de pedagogia até então, ali, com ela, em casa. Fui pegando gosto pela coisa, ela foi aprendendo, nada muito regulado, afinal não era homeschooling oficial. Porém, eu pensava, ora, se eu realmente quiser fazer isso um dia, quanto mais cedo eu começar a me acostumar com a rotina, ver se eu realmente sou capaz, aí eu posso continuar. Porque se não desse certo, eu teria tempo o suficiente para matriculá-la numa escola. Então foi assim que eu comecei o homeschooling. A primeira coisa que eu queria falar sobre o que tem acontecido agora é justamente esclarecer os termos. O que é homeschooling? Bem, homeschooling, se a gente for traduzir literalmente, quer dizer ensinando em casa ou escola em casa. E qual é a diferença de ensinar e educar? Qual é a diferença entre homeschooling e o ensino à distância? Nesse caso, o ensino emergencial à distância. Bem, nós todas já conhecemos a frase: a professora ensina na escola, mas os pais educam em casa. De fato, a professora ensina e o pai educa. O ensino quer dizer a troca de conhecimento. A educação engloba tantos conceitos, além do ensino e da troca do conhecimento, que é quase injusto comparar os dois. Então, de fato, o professor não precisa e não deve educar o seu filho. Esse é o nosso papel, mamães. Esse é o nosso papel como mãe, nosso papel como pai. Precisamos educar nossos filhos. O que tem acontecido agora não é homeschool, é ensino à distância. Nesse caso, emergencial. Eu estou trazendo esse assunto à tona
porque eu tenho visto nas redes sociais muitas mães aflitas, até em mensagens de amigos, tanto professores aflitos com o ensino à distância, frustrados, e mães que não têm tempo para elas, não têm conseguido fazer as coisas consideradas importantes, prioridades que elas faziam antes, porque agora tem que lidar com o cronograma da escola, as tarefas que as professoras mandam, e estão se sentindo sobrecarregadas. Tudo isso leva a uma impaciência, uma frustração, um certo sentimento de incapaz, você se sente incapaz de cuidar da educação do seu filho. E de fato, tudo é muito novo, uma rotina nova, a situação agora não é uma situação feliz, é uma situação incerta que causa muito medo. Lógico que não seria fácil. Não é fácil para quem está fazendo homeschooling também, né? Quem faz homeschooling já tinha sua rotina e agora, voou para o espaço. A pandemia veio e levou a rotina de todo mundo, não só dos pais que não fazem homeschooling, dos pais que trabalham o dia todo, da mãe que trabalha meio expediente, da mãe que não trabalha, mas os filhos vão para a escola, ou das mães que já educavam os filhos em casa. O que eu quero dizer é que o que tem acontecido não é só com você, tem sido com todos nós, em todos os países provavelmente. Os seus sentimentos são válidos. É difícil sim, porque é novo, é diferente. Mas eu queria restaurar a sua fé no homeschooling. Eu queria te encorajar a não desistir do homeschooling, não se frustrar nem com você nem com seu filho. E também não associar o que tem acontecido e todo esse estresse o termo educação em casa. Mamães, não tem como a gente trazer a escola para dentro de casa. Simplesmente não tem. A professora tem seu próprio método, seu cronograma, seu currículo, suas regras. Em casa, nós temos nosso quarto, nosso brinquedo, nossa TV, nossos irmãos, papai que não tem ido trabalhar porque está todo mundo de quarentena. E agora, uma nova professora. Você, mamãe. Lógico que não vai ser fácil para nenhum dos dois. Para todas as famílias que eu conheço que fazem homeschooling hoje, tanto no Brasil como aqui, todas tiveram dificuldade no início. É como se a criança que não quisesse aprender de propósito, porque ela sabe que você é a mãe e não professora. Uma vez, eu ouvi a certa frase: a suprema tarefa da educação é o cultivo do espírito humano, para ensinar aos jovens a saber o que é bom, servi-lo e reproduzir. Educação é cultivar a sabedoria e virtude, alimentando a alma com verdade, bondade e beleza. É diferente de treinar uma criança para uma carreira. A carreira realmente é importante, tem seu valor, mas educar em casa vai muito além dessa transferência de conhecimento acadêmico. Isso só é 1/3 da criança. A criança é um ser humano. Se focar só no acadêmico, 90% do tempo, você vai esquecer de educar a pessoa que existe naquela criança. E adivinha? Isso não é um trabalho fácil. É o trabalho mais difícil. C.S. Lewis uma vez citou: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Eu gostei tanto dessa frase que eu fiz uma arte e eu vou disponibilizar no final dessa palestra para que você, mamãe, imprima ela em casa e coloque ela na geladeira. Eu quero que você olhe para isso aqui todo dia. Toda vez que você pensar assim, não vou treinar o meu filho porque dá muito trabalho, eu quero que você pare, você leia essa frase. Você diga: o meu filho não é uma distração. O meu filho, ele não me impede de fazer alguma coisa mais importante. O meu filho, ele é o trabalho mais importante. Essa foi a coisa mais importante que eu aprendi com o homeschooling e que, sinceramente, mudou minha maternidade. Que o nosso dever como pai é educar, além do que se aprende na escola, que isso é só 1/3. Salmos 127, 3. Os filhos são um presente do Senhor.
Eles são uma verdadeira bênção. Deus emprestou nossas crianças para a gente cuidar, cultivar, fazê-las crescer em caráter e moral, em virtudes. Eu aprendi que a maternidade vai muito além de se preparar para o parto, para a amamentação, para o pós-parto. A parte mais difícil, mais árdua, é educar. Você vai educar um ser humano, aquela pessoa vai crescer com tudo que você ensinou ou tudo que você delegou para alguém fazer. Os pais são os principais responsáveis pelo caráter do seu filho. Que adianta seu filho ter um diploma se o caráter dele não está formado? Essa responsabilidade é dada por Deus, que nos emprestou as nossas crianças para que a gente, como mordomos, servisse a Deus e glorificasse o seu nome, criando nossos filhos desse jeito. Essa responsabilidade não é transferida. Só você consegue fazer. Mas que isso não te desencoraje, pelo contrário. Saiba que você e só você é a única mãe capaz de fazer isso pelo seu filho. Foi por isso que Deus te deu o seu filho, para que você, com a capacidade inata que Deus te deu, criasse o seu filho da melhor maneira possível. Portanto, não há nenhuma mãe melhor para ele do que você. Então, eu acho que ficou claro que a educação no lar vai muito além da vida acadêmica. A educação no lar é um estilo de vida. Ela é toda uma atmosfera que você cria, já dizia Charlotte Mason, uma grande educadora, muito amada pelos pais educadores ao redor do mundo. Ela dizia justamente isso, que é um estilo de vida, uma atmosfera e uma disciplina. Por isso que o homeschooling passa a ser uma escolha diária. Se você me perguntar quantas vezes eu pensei em desistir, nossa, acho que até mês passado eu pensei em desistir. Porque nem todo dia é lindo, nem todo dia são flores. Temos dias difíceis, sim. Se nós, adultos, temos nossos dias difíceis e as crianças nós consideramos como pessoas, por que elas não teriam dias difíceis também? Elas não são robôs, elas têm valor, sentimento, pensamento, personalidade, alma, vontade, como todos nós. O homeschooling te permite controlar o tipo de educação que o seu filho está recebendo, o que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que oferece. Você pode montar o seu currículo, você tem uma liberdade do que ele aprende, você pode escolher o estilo de ensino que ele vai ter de acordo com o estilo de aprendizado da sua criança. E por fim, escolhendo estar nessa luta diária, você pode controlar a educação do seu filho, você pode escolher o tipo de instrução que ele está sendo doutrinado, que está sendo cultivado no coração dele. Imediatamente você controla o coração e a mente do seu filho. E assim você pode ensinar o centro da educação domiciliar, que é Deus, ensinando a sua beleza, as suas verdades, o divino, ajudá-los a encontrar-se na essência que o próprio Deus os fez. E assim, um dia, perceber quem eles são na presença de Deus, qual o papel deles nesse mundo. Com o homeschooling nós temos essa liberdade de ensinar nossa fé. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Sabendo então que temos essa liberdade para professar nossa fé para os seus filhos todos os dias, estamos fazendo isso? Ou estamos delegando essa função aos líderes de clubes na igreja, ao professor da escola dominical, ao pastor, só nos domingos? Nós passamos a delegar nossas responsabilidades a coisas e outras pessoas. Por exemplo, a quem estamos delegando o entretenimento dos nossos filhos?
aos iPads, ao YouTube? A quem estamos delegando a vida acadêmica dos nossos filhos? Somente a escola? Não tem paciência para fazer a tarefa dele quando chegar ou questionar por que ele tem aprendido certas coisas? E se discordar, mostrar o ponto de vista cristão daquela coisa dentro de casa quando ele chega em casa? Se a gente não tem feito isso, a gente tem delegado a essas pessoas o nosso dever. Eu tenho certeza que em alguma dessas áreas eu falho todo dia. Mas o objetivo disso não é te desencorajar. Durante essa quarentena que temos tanto tempo livre, quando esses momentos surgirem de novo, pense na importância disso no caráter do meu filho. Eu tenho a opção de parar agora e poder suprir essa necessidade, ao invés de delegar a necessidade para outra coisa, outra pessoa? Se sim, vá lá e faça. Tudo é questão de prática e vira hábito. Sempre haverá uma coisa que eu vou ter que parar e pensar. Posso fazer melhor? Isso faz parte da minha responsabilidade como pai? Como posso melhorar? O fato de muitas de nós parecermos desesperadas revela o fato de que sim, estamos de alguma maneira delegando alguma área dessa responsabilidade. Então se pergunte, quando eu penso na educação dos meus filhos, eu estou delegando minha responsabilidade de educá-los para professores, tecnologias, líderes, coaches ou pastores? Nós somos o norte que Deus escolheu para guiar o desenvolvimento espiritual, intelectual, físico, emocional e acadêmico dos nossos filhos. Como eu falei antes, esta é a minha visão do homeschooling, a visão que eu adotei, sendo a minha essência, a minha fé em Deus. Então a minha educação e o jeito que eu cultivo e crio os meus filhos também devem ser em Deus. Educar é discipular uma alma. Isso deveria ser motivo de grande honra pra gente. Deus achou você e eu capaz de discipular uma alma. É um motivo de grande honra. Nós devemos direcionar os corações dele a Deus. Por isso que eu acho que o centro da educação doméstica para os cristãos, para nós, se você está aqui, eu acredito que você está sim buscando orientação na sua fé para a educação dos seus filhos, a educação deve ser centrada em Deus. Isso mudou a minha cosmovisão, mudou a minha maternidade. Ela foi ressignificada. Eu achava que o homeschooling era simplesmente trazer a escola para casa e tentar aplicar tudo tintim por tintim. Beabá, 1, 2, 3, do jeito que faziam na escola. E aprendi que educar vai muito além disso. A minha maternidade agora ela tem um norte diferente. Aliás, ela achou o norte. O meu homeschooling achou o seu norte. Eu sei para onde quero ir. E esse deveria ser o seu norte também. Se você faz um homeschooling ou não. Se seu filho vai para a escola convencional ou não. Pense, como estou educando os meus filhos em casa? Como estou fazendo a educação domiciliar dos meus filhos? Aproveite a quarentena para aplicar alguns desses métodos, para repensar alguns dos seus hábitos. Nós todos deveríamos estar focados em um norte, um único norte. Nosso Deus, vamos educar os nossos filhos para o céu. Agora que sabemos o que é homeschooling, como isso pode mudar a sua vida, como mudou a minha visão e a minha maternidade, deixou tudo mais leve, mais saboroso, mais valioso, mais profundo e mais essencial. Agora que a gente sabe a diferença entre a educação domiciliar e a educação de ensino à distância,
Agora que a gente sabe qual é o nosso papel de não delegar nossas responsabilidades dadas por Deus, eu não poderia deixar de falar da cultura materna, um conceito relativamente novo, aprendi o ano passado, que tem sido um diferencial na minha relação com as minhas filhas e até o meu esposo. A cultura materna é um termo usado num livro de Karen Andriola. O livro é esse daqui e ele é em inglês, eu não sei se tem em português, mas ele é um livro baseado nos ensinamentos de Charlotte Mason. O amor materno é o agente principal da educação. Se você quer um lar feliz, então você precisa estar feliz naquele lar. Se você quer educar os seus filhos, então você precisa demonstrar que você quer educar os seus filhos. Você tem que demonstrar o seu amor maternal em querer cuidar e educar os seus filhos. Quando os nossos filhos olham para os nossos rostos, o que eles veem? Alegria, paz, tristeza, raiva, contentamento. O que eles veem? Todos nós sabemos que crianças são como esponjas que absorvem tudo. E eles são capazes de ler o ar. A atmosfera da casa muda quando o nosso temperamento está alterado. Imagine agora nessa pandemia. Todas nós com o temperamento à flor da pele. Estamos sem paciência, frustrada, desistindo do homeschooling, desistindo do ensino à distância. Queremos que o país reabra já, para a gente poder mandar os meninos embora, porque eu não aguento mais. As crianças observam nosso rosto, nosso olhar. Nós somos capazes de mudar o ambiente. Se estamos felizes, nós conseguimos irradiar toda essa felicidade para o resto da casa. Já reparou que quando você está triste, o seu bebê te olha assim? O que foi, mãe? Seu filho vem, mamãe, tá tudo bem, por que você tá assim? O que foi que aconteceu? Nós somos o termômetro do lar. Vamos mudar então a nossa narrativa. Não vamos reclamar. Não vamos mais para a internet. Não vamos mais fazer um post dizendo o quanto você odeia estar em casa com seus filhos nessa temporada. Não vejo a hora deles voltarem para a escola. Não gosto de tê-los correndo em casa. Não aguento mais os meus filhos em casa. Olha, eu vou te contar, passa rápido. Quando você menos esperar, eles não vão estar em casa. Eu, na minha humilde opinião, te aconselho a aproveitar a quarentena para estreitar esses laços entre mãe e filho. Aproveitar para curtir mais a sua família. Fazer de tudo uma aventura, até a tarefa de casa. Ah, porque eu não aguento mais a quantidade de tarefa que a professora manda, que a escola manda, o cronograma é muito louco. Por que a criança tem que aprender tanta coisa? E se a gente fala essas coisas na frente dele, se minha mãe não acha que está certo, por que eu vou ter um trabalho de fazer essa atividade? O nosso temperamento alterado faz com que a gente use ferramentas que não funcionam. E olha, eu sou a prova viva disso. Ferramentas que não funcionam incluem reclamar, ameaças vazias, voz altas, promessas vazias. Eu sou a rainha das ferramentas quebradas. Pois é, luto diariamente contra todas elas. Então me responda, quem tem sido você em casa? Qual o temperamento que você tem demonstrado aos seus filhos? O que os seus filhos têm visto no seu rosto? Qual o semblante que eles enxergam? Qual o tipo de temperamento que eles têm absorvido? Só vamos tentar não reclamar na internet. Vamos procurar um amigo próximo. Vamos mandar um zap para uma mãe amiga. Vamos evitar um post que está denegrindo sua imagem como mãe. Vamos encorajar outras mães falando o bem. Na Bíblia fala isso. Efésios 4:29 diz: Não digam palavras que fazem mal aos outros,
mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então vamos fazer o nosso melhor, sem contar que o seu filho pode um dia ler todos esses posts e mudar a concepção dele de você. Imagine, minha mãe parecia tão feliz, mas por trás ela foi na internet e disse tudo isso sobre nós. Vamos mudar nossa narrativa. Vamos realmente procurar esse prazer de estar em casa com os nossos filhos. A Karen fala o seguinte: a mãe usa muitos chapéus. Ela é esposa, babá, cozinheira, governanta, motorista, lavadeira, costureira, passadeira, jardineira. E amiga. Querida mãe, adicione uma coroa a todos esses chapéus. Isso mesmo, no dia que o seu bebê foi colocado em seus braços e que você se perdia naquele olhar daquele rostinho lindo, foi o dia da sua coroação. O aspecto essencial da cultura materna é entender o peso e valor dessa posição de rainha do lar que lhe foi dada. Então, como podemos aplicar a cultura materna na nossa vida? Como podemos tornar essa pandemia, essa quarentena e esses dias difíceis, de sentimentos difíceis, em dias melhores, em memórias melhores para os nossos filhos? Separe um tempo para você. Mas é impossível. Separe. A quarentena é a melhor oportunidade que a gente está tendo de criar um hábito. São semanas dentro de casa, a gente pode mudar muita coisa. Você pode começar com 5 minutos para você, nem que seja dentro do banheiro. Depois você pode aumentar para 10. Tomar um banho mais demorado. Fazer um skincare. Depois você pode dizer, vamos brincar lá fora e levar o seu livro. E enquanto eles brincam, você tem uma cultura materna compartilhada lendo o livro. Aos poucos você vai notar que dá sim para achar esse tempinho para você. E que esse tempo vai fazer toda a diferença. Ele é como um reset. Ele vai fazer você resetar o seu jeito de pensar, o seu pensamento naquele momento, o seu temperamento naquele dia. Olha, eu vou te contar, eu não sou uma mãe fácil. Tem muita gente que me acha uma mãe rigorosa. Esses minutos que eu tiro diariamente têm me ajudado a controlar o meu temperamento, as minhas palavras, os meus posts na internet. Controlando então o nosso temperamento, cuidando da gente e mantendo e criando um novo hábito de cultura materna, com certeza nos fará mais leve e, consequentemente, a casa, a atmosfera ficará mais leve. As crianças perceberão que você está mais contente, feliz, alegre, e isso é contagiante. Tudo se torna mais leve. A sua paciência começa a brotar e aí é só cultivar que ela fica. Pense no futuro. Como você vai olhar para trás e ver a vida que você viveu? Como você tratou seus filhos? E como eles lembrarão de você? Como você quer que eles lembrem de você? Faça agora o que for preciso para que você se torne a mãe que você quer que seu filho lembre. Fiz essa arte aqui que diz: seja a mãe que você quer que seu filho lembre. Eu também vou deixar esse PDF aqui salvo no final para quem quiser baixar e também colocar numa moldura ou na sua geladeira, que nem eu fiz. Isso aqui tem estado na minha geladeira por alguns dias. E hoje mesmo a Steph fez uma coisa que me tirou do sério. Eu olhei para a geladeira e eu li como eu posso ser a mãe que ela lembre de um dia, que eu quero que ela lembre o dia. Como eu vou reagir a essa situação de um jeito
que eu não vou causar danos, que eu não vou machucar os seus sentimentos. Então fica aí a dica. Para, respira, disciplina e sorri, seja leve. Deixa a cultura materna encher o teu lar de prazer e felicidade. Reabrace a maternidade. Não deixe a maternidade com essa imagem triste de que tudo é sempre tão ruim e que a gente é tão incapaz e que sempre falhamos. Muito pelo contrário. Lembra da coroa? Ela está acima de todos os outros chapéus. Você, além de capaz, é rainha. Você é uma rainha serva. Você controla o seu lar. Você gerencia a sua família. Você sim é capaz. Esse vídeo é a minha opinião sobre a educação. A educação, no meu modo de ver, é para toda mãe. A mãe que trabalha o dia todo, a mãe que não trabalha, a mãe que trabalha mesmo ambiente, a mãe que manda os filhos para a escola convencional ou a mãe que faz o homeschooling, a mãe que ainda não decidiu, a mãe que está certa que vai começar o homeschooling pós-quarentena, a mãe que começou, deu errado e perdeu todas as esperanças. Não importa, porque para educar basta ter um filho. Se você tem, esse é o seu papel. O homeschooling vai muito além do que a gente pensa. Ele vai muito além de um simples método acadêmico. E agora eu separei algumas dicas que eu espero que te ajudem nesse momento de transição, nessa temporada incerta da quarentena. Primeira dica: não desista do seu filho. Isso mesmo, eu sei. Parece que ele não vai conseguir, que ele está contra você, que ele não quer de jeito nenhum. Parece até que ele desaprendeu tudo, parece até que você ensinou errado. Olha, todo mundo reage de um jeito diferente com as mudanças. Os seus filhos, o meu filho, não seria diferente. Tudo mudou, até a professora. A sala dele agora é a sua mesa de jantar. Claro que ele vai reagir diferente. Aprender em casa é um conceito novo, um lugar novo, tudo novo. Seu filho é sim capaz e lembre que você é capaz também. Um exemplo, quando ensinar a ler virou parte do meu currículo do homeschooling, eu tinha certeza que Esther nunca ia ler. Eu sei, é surreal, irreal, mas eu achava de coração que ela não ia conseguir ler. Eu tinha pesadelos. Eu acordava chorando no meio da noite. Eu não tô mentindo. Eu sou incapaz. Eu não vou conseguir ensinar ela a ler. Ela nunca vai ler nada. Até que um dia ela leu. E aí nunca parou mais. Tudo requer tempo e trabalho árduo. Perseverança. Coragem. E nunca desanimar e desistir. Respira fundo, se precisar, faz o que eu sempre fiz. Eu me removia completamente do ambiente. Ou ia no banheiro, respirava fundo. Ou saía lá fora, olhava para as árvores, para o céu. Ou entrava em algum canto diferente e contava círculos, triângulos, para tirar aquilo do meu foco. Por exemplo, eu ia no banheiro e ficava 5 retângulos e contava o sabonete, a prancha, o espelho. E aquilo era o suficiente para fazer o mind shift. E eu voltava, respirava, já que eu tinha me removido da situação, eu pude pensar mais claramente. E aí quando voltava eu já tinha uma resposta melhor, uma atitude melhor. Se necessário, use a ajuda de poemas, livros, histórias que falam sobre essas virtudes da perseverança, da coragem, de não desistir. As fábulas de Esopo são valiosas em relação a isso. E aqui em casa, Esther adora. Toda vez que ela não conseguia alguma coisa, ela gritava: mas eu não consigo!
E aí eu recitava um poeminha do nosso livro de virtudes. E aquele poeminha curtinho ficou memorizado nela. Toda vez que ela não conseguia, que ela dizia que não conseguia, ao invés de dizer, acho que você consegue, como eu fazia no início, perdão, Senhor, eu falava, mesmo que de longe, se você não conseguir, ela gritava, tente outra vez! E aí conseguia e ficava super feliz. Tudo requer um trabalho muito longo e árduo, mãe, mas você consegue. Efésios 6:4. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Dica número 2. Criança ama rotina. Apesar de parecer contraditório, crianças amam-se regras, limitações, elas adoram limites. Elas querem saber até onde elas podem ir, por isso vão lá cutucar para saber. Isso a gente já sabe. Mas rotina faz toda a diferença na educação da criança. Principalmente quando estamos no meio de uma pandemia. Não tem escola. A escola geralmente tem todo um horário. Chegou, tal hora. Lanche, tal hora. Brinca, tal hora. Matéria, tal hora. Recreio, almoço, para casa. Escola tem disso. As professoras precisam disso. A rotina é diferente do horário. O horário, ele te diz que hora tal você tem que fazer tal, e se não fizer você perdeu, porque de tal hora tem outra coisa para fazer, que se não der tempo também não tem almoço, ou vai pro almoço sem fazer aquilo. Totalmente diferente da rotina. A rotina, ela te diz o que está vindo aí, adiante. Quando você terminar matemática, vamos fazer português. Terminando o português, você pode brincar por 20 minutos. Quando terminar de brincar, vamos almoçar. Isso é uma rotina. Um horário seria, às 10 você brinca e às 10h20 eu quero você na mesa para fazer a sua atividade. Mas e se eu passar do tempo? O El vai perder o tempo de brincar, porque de 10h30 precisamos começar a nossa atividade de português. Horário não funciona muito bem com criança, acredite. Basta dizer a ordem das coisas, que tudo começa a fluir melhor. Além disso, a rotina ajuda na ordem física e emocional da criança. Ela diminui a ansiedade, porque a criança sabe o que está por vir. Mamãe disse que se eu terminar minha lição de matemática, se eu fizer o meu melhor, eu posso brincar depois disso. Eu ensino numa cooperativa para mães de homeschoolers. Na minha classe eu tinha 8 crianças, variando de 2 a 7 anos. Era pré-escolar, kindergarten e primeira série. Kindergarten é a alfabetização. Um dos temas que nós trabalhamos foi a rotina logo no início do ano. Porque apesar do horário ficar desregulado ao longo do ano, eles sabiam da rotina. Eles sabiam que terminou a atividade tem que lavar a mão. Eles sabiam que logo depois da aula de saúde, a gente tinha que pegar a nossa lancheira e ir para o refeitório almoçar, sem muita pressão e diminuir a ansiedade. As crianças, quando não sabem o que está para acontecer, ficam levemente desesperadas, e porque os seus cérebros não estão prontos para falar, explicar e fazer você entender o que elas estão sentindo, geralmente vem uma birra, um choro, um grito. Calma. Rotina ajuda com tudo isso. Situações diferentes requer rotinas diferentes. Por exemplo, a nossa rotina antes de Elisa nascer era simples. A gente acordava, fazia o nosso morning basket, que é a nossa cesta da manhã, com devocionais, livros, histórias. Tomava café, fazia a cesta. Ela brincava e quando dava uma certa hora, que eu tinha já preparado tudo, eu dizia, vamos começar a escola.
Ela começava a escola e a gente ia até terminar tudo que eu tinha planejado. Brincar lá fora, parava de meio-dia para almoçar, ou de 11h30, ou de 1h30. O importante é que depois de uma certa atividade vinha o almoço. Só que depois que Elisa nasceu, nós ficamos bem limitadas em relação a isso. Não necessariamente logo após, mas quando ela começou a engatear, a andar, requer mais a minha atenção, eu tive que dividir o nosso tempo de escola, de homeschooling em casa, no horário da soneca de Elisa. Talvez você tenha um bebê em casa, talvez você tenha crianças que dormem em horário diferente. Essa é uma boa ideia para tentar em casa. Por exemplo, Elisa agora dorme 3 horas, mas não de uma vez. Ela dorme 1h30 de manhã e 1h30 à tarde. Às vezes ela dorme 2 em 1, às vezes ela dorme 1h30 e 45, mas o normal são 3 horas. Nosso horário agora ficou assim. Quando Elisa vai dormir, nós adaptamos a nossa rotina. Paramos tudo o que estávamos fazendo para fazer homeschooling. E aí seguimos a nossa rotina. Geralmente, quando a gente está terminando matemática, ela acorda. E aí pronto, almoçamos, brincamos. Quando ela vai dormir pela segunda vez, fazemos todas as outras coisas que tínhamos planejado. Mas não tenham medo de readaptar a sua rotina. Se você trabalha em casa e você usava a sua tarde para responder seus e-mails, trabalhar, mas agora você tem que fazer escola com seu filho, faça um sacrifício. Dê prioridade ao seu filho. Dica 3. Aproveite a quarentena e o tempo juntos em família, ou você e as crianças pelo menos, para trabalhar nos hábitos seus e deles. Crianças são pessoas com vontades, paixões, boas e más inclinações. Se não trabalharmos os hábitos desde cedo, agora, a tendência é que essas paixões e essa vontade fraca deles se inclinem para as mais inclinações. Exemplos de hábito que eu me refiro são o hábito da ordem, da atenção, do seu melhor esforço, até da leitura. Você quer desenvolver o hábito da leitura? Ótimo! Através do hábito da leitura, você pode aprender outros hábitos. O melhor jeito para se estabelecer um hábito é seguir uma certa ordem. Toda essa informação que eu tenho é de um site chamado Simply Charlotte Mason. Lá eles têm um podcast e um blog que você pode ler todas essas informações. Se você não fala inglês, eu acredito que existe um similar chamado Charlotte Mason Brasil, onde as meninas de lá traduziram todo o conteúdo, não todo o conteúdo, mas muito conteúdo do site. Lá, a Sonia Schaefer faz várias observações em relação aos hábitos. Se você fala inglês, recomendo assistir todos os vídeos dessa playlist de hábitos do YouTube. É sensacional. Criar um novo hábito pode ser fácil, mais fácil do que você imagina. Quebrar os maus hábitos é mais difícil, na minha opinião. Então, use esse tempo para pensar quais hábitos na minha vida como mãe, educadora, mãe, esposa, eu posso quebrar. E também pense quais os hábitos que você gostaria para você e para os seus filhos. Dica número 4. Eu sei que o ensino à distância ou o homeschooling não cabe na realidade de todo mundo. Se você está agora no muro, considerando, faça homeschooling ou não? Tiro meu filho da escola ou não? Depois dessa quarentena, o que é que eu faço? Se você está nesse muro, deixa eu te falar 3 coisas. 1. Não faça por medo. Não é por aí que as coisas andam bem. Nunca tome uma decisão por medo. Ore e peça sabedoria. Provérbios 1:7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos
desprezam a sabedoria e não querem aprender. Também não faça por pressão, porque está todo mundo fazendo ou deixando de fazer. Se você quiser muito fazer homeschooling, mas a pressão não te deixa porque te obriga a mandar de volta para a escola, também não faça. Ore e peça sabedoria. Deus vai te dar paz e saber o que fazer. Também não faça esse tipo de educação em casa achando que você vai salvar a vida do seu filho. Nós sabemos que a salvação é pessoal, é graça de Deus, pela graça dele e somente dele. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Não há nada que possamos fazer aqui na terra para garantir a salvação dos nossos filhos. Mas tem uma coisa que eu posso te garantir com certeza. Se você deixar a essência da maternidade, da educação, florescer no seu lar, se você investir na moral dos seus filhos, indo para a escola convencional ou não, praticando o ensino doméstico em casa, da moral do caráter, das boas virtudes no seu filho, as chances são muito altas de que ele fará boas decisões quando crescer. As chances são grandes de que ele conhecerá a Deus. Mas o que também é válido dizer é que nós fazemos o nosso melhor. A decisão que vai tomar é eles. Se você sabe que você deu o seu melhor e absolutamente o melhor que você pôde dar na sua educação no lar, nos livros que você leu, nas músicas que escutou, nas matérias que ensinou. Se você está consciente, verdadeiramente certa de que você fez o seu melhor, então não importa a decisão que eles tomem no futuro. Isso vai ser entre eles e Deus. Você pode lavar suas mãos e dizer: eu fiz a minha parte. Eu dei tudo de mim, eu sacrifiquei tudo por eles. Agora é com ele e Deus. É pessoal. Não deixe isso te entristecer. Não temos controle de nada nessa vida. O que podemos controlar agora, como eles crescem, como cultivamos essas coisas nos corações e mentes dele. Dica 5. O currículo é uma ferramenta e não o seu mestre. Use com moderação. Se você vê alguma coisa no currículo que você discorda, não se cale, não deixe passar porque é da escola. Fale para o seu filho a sua perspectiva naquilo. Mostre onde cabe a sua fé naquele argumento, naquele livro. Por que ou não você acredita? Por que ele deveria não parar de ler ou continuar a ler aquilo? E como aplicar isso na vida social lá, onde nem todo mundo acredita na mesma coisa e até estrangulam a nossa fé. Dica número 6. Você não precisa gastar horrores de dinheiro em currículo, em material específico, bonitinho, que você viu no Instagram de fulaninha. A internet tem um vasto acervo de arquivos grátis. Você acha eles em drives de Instagrammers. No Instagram das pessoas que fazem homeschooling, elas geralmente colocam o Google Drive, o link do Google Drive para você baixar coisas de graça. Temos o Pinterest, que lá é tudo. Para ser bem sincera, quando eu quero achar alguma coisa, eu nem vou no Google. Eu vou direto no Pinterest e se não estiver lá, eu vou no Google. Virou a minha primeira ferramenta de pesquisa. Para o homeschooling é muito valioso, porque você economiza bastante simplesmente pegando ideias nesses lugares e também baixando muita coisa de graça. Vale salientar que a maioria é em inglês, mas eu já achei muita coisa em português também, principalmente nos Instagrams das famílias que fazem homeschooling no Brasil. Aliás, você sabia que são mais de 5.000 famílias que praticam? Está crescendo. Dica número 7. Uma ideia que eu achei muito interessante foi manter um diário do que tem acontecido. Se você tem crianças mais velhas que já sabem escrever,
estão em casa dizendo que estão aborrecida, cansada, entediada, aqui vai uma ideia que pode ser útil. Por que vocês não fazem um diário, um jornal? Por que vocês não guardam memórias e coisas dessa época? Isso é um evento global. Com certeza vai ocupar 7 capítulos dos livros de história. Isso fará parte das escolas com certeza no futuro. Então, por que não fazer um diário? Guardar até, talvez, uma máscara usada. Fotos, manchetes de jornal. Se quiser fazer online, você pode fazer um blog. Você pode colocar links de vídeos no YouTube. E outras coisas. Já pensou um dia o seu filho sendo entrevistado na TV e mostrando tudo que ele guardou dessa época? Seria interessante. Dica número 8. Foque em lições curtas. Principalmente em casa, quando não se tem todo aquele estímulo dos amiguinhos da escola, dos esportes, do horário de recreio, de almoço juntos. Foque em lições curtas. Se não deu para terminar tudo hoje, termina amanhã. Se não deu para terminar hoje, agora de manhã, tenta à tarde, talvez consiga. Eu diria que para crianças menores, até 7 anos, talvez, ou 8, não sei, ainda não cheguei lá, mas para esse de quase 6, eu diria 20 minutos. Se passaram 20 minutos de matemática e ela está prestes a terminar uma página, mas ainda tem outra página, tá bom. Não vou deixar ela terminar outra página, vou tirar um break. Vamos parar, vamos respirar, vamos comer alguma coisa e vamos intercalar outras atividades e outras matérias. Assim a gente passa a usar partes diferentes do cérebro e a criança não fica tão cansada. Isso ajuda na concentração e alimenta o amor pelo aprendizado, porque você não fica entediada olhando para a mesma coisa por muito tempo. Se eles pedirem para continuar, porque eles gostam muito daquela atividade, é sim uma coisa boa. Mas você não quer gastar toda aquela energia naquele mesma matéria. Você quer diversidade, lembra? Então, diz, talvez depois que você fizer educação física, talvez depois que você comer um lanche e fizer sua tarefa de português. Não vamos ficar cansados antes de terminar as outras coisas. Dica número 9. Ofereça matérias para enriquecer a cultura do seu filho. Você pode, sim, começar um novo hábito de, por exemplo, escutar Mozart no almoço. Ler a biografia de Einstein. Leia em voz alta para os seus filhos. Eles adoram leitura em voz alta. Você pode também brincar de artista, tentar pintar a Mona Lisa e ler sobre a vida do Da Vinci, enriquecendo o conhecimento do seu filho com coisas belas, lindas e partes da cultura mundial. Você pode ler Shakespeare para crianças. Se não se sente confortável, pode achar uma leitura em voz alta no iBooks ou algum aplicativo, ou até mesmo no YouTube. Dica número 10. Viva bem, ao invés de viver ocupada. A gente só escuta isso. Eu só vivo ocupada. Eu só vivo ocupada. Como que tu tem tempo? Uma coisa que me ajudou em relação a isso foi, tinha o costume de me prender a redes sociais e me entreter muito com vídeos no YouTube. E eu sempre falava, se eu for perder 30 minutos do meu dia vendo isso, então que seja com uma coisa educacional, que seja com uma coisa que me faz crescer. E eu sempre tentava achar um vídeo de um podcast, alguma coisa relacionada à educação, alguma dica que fosse me ajudar, algum estudo bíblico. Viver bem quer dizer dar o seu melhor, dar o seu amor e dedicação, estar presente, ser intencional, sacrificar a sua própria rotina para acomodar a deles e reavaliar a ordem das suas prioridades. Você vai saber e achar o melhor jeito que funciona para você e para sua família.
e você vai ter essa sensação de uma vida bem vivida. Não se engane, muitos dirão que tá louca, por que isso, por que aquilo? Muitas pessoas vão tentar se envolver na sua prioridade e dizer o que você deve ou não fazer. Só você, mãe, sabe a realidade da sua família e só você e seu marido pode decidir as prioridades para você e para os seus filhos. Mães, se você tirou alguma coisa desse vídeo, que seja que o seu papel é de educar e que essa educação é divina, é um presente de Deus e o propósito vai muito além do que a gente pensa, do que é uma carreira, do que é um diploma. Que educar os seus filhos em casa é um espectro muito grande, muito diverso de conceitos que vão trabalhar todas as áreas da vida do seu filho. Se você não lembrar mais nada desse vídeo, lembra disso. Lembra que ele é o seu trabalho mais importante. Lembra que você deve se tornar a mãe que você quer que ele lembre. Tá ok? Tito 2:7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use esse tempo para descobrir a melhor versão de mãe que você quer ser e o melhor jeito de educar seus filhos em casa. Aproveite a vida, cada momento, brinque, se jogue no chão, viva a vida bem. Reorganize as prioridades dos seus filhos, da educação que você quer para eles. Faça goals, faça metas a longo e curto prazo. Essas metas englobam tudo. Quero que meu filho vá para a faculdade tal, se torne tal, vá para a escola tal. Ou eu quero que meu filho desenvolva essa virtude, esse hábito, se torne um homem de caráter, escolha a profissão que ele deseja da melhor maneira, seja sábio na sua profissão e glorifique a Deus em tudo que ele faz. Use esse tempo para se autoanalisar também, reconhecer suas falhas, tentar trabalhar um pouquinho da cultura materna, daqueles 5, 10, 15 minutinhos no dia, para que você possa crescer, para que você possa relaxar. Ache também suas qualidades. Desenterre as qualidades que você sabia que você tinha, sabe que você tem. Seus talentos. Use, reuse e abuse. Esse é o momento. Acima de tudo, ore e peça discernimento a Deus. É pela graça de Deus, pela misericórdia e com o Espírito Santo me guiando, é que eu sobrevivo todo dia no homeschooling. Educar não é fácil. É até agora a tarefa mais difícil que eu encontrei na maternidade. Vamos então restaurar a beleza dessa tarefa difícil. Vamos restaurar a beleza da maternidade. Vamos nos apaixonar. Vamos procurar o prazer que é ensinar. Vamos restaurar o amor pela maternidade. Vamos deixar de lado essa cultura de falhas. Vamos deixar de lado essa conversa na internet e redes sociais de que a vida está muito louca, que você quer que seus filhos desapareçam, que você precisa de ajuda. Vamos trazer a beleza da maternidade real, aquela maternidade que você tem prazer em servir. Lembra, você é a rainha que veste muitos chapéus embaixo daquela coroa. Você tem um portfólio lindo de coisas belas nessa maternidade. Uma coisa muito importante. Não importa a referência de mãe que você teve ou tem. Hoje, você tem todas as oportunidades e ferramentas para se tornar a melhor versão da mãe que você quer para os seus filhos. Não importa o que sua mãe fez ou deixou de fazer. O que a única referência de mãe boa que você tinha foi destruída ou não. Ou que agora te decepcionou, não importa. O que importa é que em Deus você é mais do que capaz. Ele escolheu e te capacitou. E você é a única mãe para o seu filho.
escolhida a dedo. Lembre-se do peso dessa responsabilidade. Não delegue essas funções a terceiros. Lembre-se também que você está educando a próxima geração. Que o que você coloca na mente e no coração deles hoje vai influenciar a próxima geração. Eu acredito sim que educar é para todas as mães e que essa responsabilidade é não transferível. Escola convencional ou não, o foco é o nosso norte, para o céu. Esse é pelo menos o meu propósito. E eu espero que eu tenha trazido algo de bom, algo que te faz pensar, alguma coisa que seja um gatilho no seu pensamento crítico, que você reavalie o seu propósito, sua essência, seu papel aqui na Terra, seu dever de mãe, o real valor da educação para você e na sua família. E assim foi que, conhecendo mais sobre o homeschooling, pesquisando, achando esse norte para a educação e o valor da educação na minha vida, me deu um novo propósito, ressignificou, transformou a maternidade para mim, mudou tudo, mudou minha cosmovisão e hoje eu vejo tudo com os outros olhos. Em Filipenses 4, 6 e 8 diz: Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer enorme. Desculpa, eu falo muito, eu sei, mas Deus colocou tudo isso no meu coração. Eu pensei várias vezes em mudar o tópico, mudar a direção, mas toda vez que eu mudava, Deus me trazia de volta para esse assunto específico. Educar é o nosso propósito de toda mãe. Que isso tenha te encorajado, estimulado a dar o seu melhor hoje. Quem quiser me achar nas redes sociais, a gente pode conversar, tirar as dúvidas, fazer perguntas e se ver por lá, tá? Eu vou deixar o meu handle aqui embaixo, é Young Academy HS, Homeschool. E você me acha por lá. Um beijo enorme. Obrigada, Tati e Drica, de novo. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa e enriquecedora com essas músicas. Tchau!